Olá, boa tarde, como vão vocês? Tudo bem? Hoje é terça-feira, uma terça-feira bem calma, tranquila, véspera de feriado, né? 1º de maio, dia de trabalho, e nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Mas primeiro, eu quero falar sobre a Venezuela, que hoje estourou mais um conflito, e um conflito absurdo, um conflito desumano, uma barbárie, em pleno século XXI, no final da segunda década do século XXI, o ser humano, o homem, continua sendo um animal irracional. O homem é carnívoro, né? Essa brutalidade, essa ignorância, esse absurdo vem da época dos romanos, e não muda. Muda a roupa, muda a vestimenta, né? Muda a embalagem, mas dentro continua sendo o mesmo homem das cavernas, predador, continua sendo o mesmo homem da Idade da Pedra. Evoluiu coisa nenhuma. É triste o que estamos assistindo hoje na Venezuela, é triste. Vamos ver onde é que isso vai parar, né? Se vai parar. Dia do trabalho amanhã. Origem do dia do trabalho: até meados do século XIX, os trabalhadores jamais pensaram em exigir seus direitos trabalhistas para seus patrões. Apenas trabalhavam. Apenas trabalhavam. Aí veio a Revolução Industrial. Foi a transição para o novo processo de manufatura no período de entre 1760 a algum momento entre 1820 e 1840, a Revolução Industrial. Começou nessa fase, entre 1820 e 1840. No caso da Revolução Industrial, o aspecto revolucionário desse momento esteve no âmbito tecnológico. Por isso, o advento da indústria e da produção mecanizada ocorrido na Inglaterra, veja só, ocorrido na Inglaterra do século XVIII, principalmente a partir da invenção da máquina a vapor de James Watt, em 1760, caracterizou-se como uma revolução. Foi com a criação da máquina a vapor, a invenção da máquina a vapor, né? Por James Watt, na Inglaterra. Inclusive, dizem, né, que a Inglaterra patrocinou a guerra da Tríplice Aliança, né, contra o Paraguai, né? Inclusive a cidade de Londrina é tido como Londrina em função de Londres. E a Inglaterra patrocinou a guerra do Brasil e da Tríplice Aliança contra o Paraguai, um genocídio, né? Um genocídio. A Inglaterra foi o país que saiu na frente do processo da Revolução Industrial. No século passado, no século de 2018. Este pioneirismo pode ser explicado por diversos fatores. A Inglaterra possuía grandes reservas de carvão mineral em seu subsolo, ou seja, a principal fonte de energia para movimentar as máquinas locomotivas a vapor. Mas a partir de 1886 aconteceu uma manifestação de trabalhadores nas ruas de Chicago para reivindicar a redução da jornada de trabalho de 13 horas para 8 horas nos Estados Unidos, na rua de Chicago. E nesse mesmo dia teve início uma greve geral nos Estados Unidos. Os conflitos estadunidenses ficaram conhecidos como Revolta do Haymarket. E por onde passa isso? Passa por Karl Marx, passa pelo livro que ele escreveu, Karl Marx, O Capital. É um conjunto de livros de Karl Marx que constitui uma análise do capitalismo. Muitos consideram essa obra o marco do pensamento socialista marxista, Karl Marx. Data da primeira publicação, 1867. Autor Karl Marx, língua alemã, na Alemanha. Portanto, Karl Marx era alemão. O livro se desdobra em 3 volumes, a saber, o livro O Processo da Produção do Capital, publicado originalmente em 1867. O livro 2,
O Processo da Circulação do Capital, publicado originalmente em 1885. Livro 3. O Processo Global de Produção Capitalista, publicado originalmente em 1894. Karl Marx, conhecido apenas como Karl Marx, nasceu em maio de 1818 e morreu em março de 1883. Marx foi um importante revolucionário intelectual alemão, fundador da doutrina comunista moderna. Além disso, ele ainda atuou como filósofo, economista, historiador, jornalista e teórico político. Ele é o pai, né? Ele é o pai da doutrina comunista moderna. É o pai, é a mãe, né? É o pai. Alberto Gregório, olá Alberto, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Alberto. Muito bem. 3 anos após a manifestação nos Estados Unidos, 20 de junho de 1889, precisamente, foi convocada em Paris uma manifestação anual para a reivindicação das horas de trabalho e foi programado para o 1º de maio como homenagem às lutas sindicais em Chicago. No dia 23 de abril de 1919, o Senado francês ratificou 8 horas de trabalho e proclamou o 1º de maio como feriado. Após alguns anos, outros países também se seguiram o exemplo da França e decretaram o 1º de maio como feriado nacional, dedicado aos trabalhadores. Dedicado aos trabalhadores. E nós, os trabalhadores brasileiros, o que nós temos a comemorar amanhã? Diga para mim. O desemprego em 12,7%, 15 milhões de desempregados, tudo fruto de uma administração comunista, né? 20 anos de comunismo, 20 anos de PT, de PSDB, de PT. Está aí o resultado. Não chegamos ao ponto da Venezuela, não chegamos, graças a Deus, não chegamos ao ponto em que a Venezuela se encontra hoje. Desabastecida, sem energia elétrica, apagão, pessoas venezuelanas lutando contra venezuelano, uma loucura. Uma loucura, venezuelano matando venezuelano, carros blindados, caminhões blindados passando por cima do povo venezuelano. O que nós temos que comemorar amanhã, dia 1º de maio? Será que nós temos alguma coisa? Dia Trabalhador nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e Canadá, o Dia do Trabalho é conhecido como Labor Day. É celebrado na primeira segunda-feira do mês de setembro. No Brasil, o Dia do Trabalho só foi reconhecido a partir de 1925, de um decreto, através de um decreto assinado pelo então presidente Arthur Bernardes. A criação da CLT, consolidação das leis trabalhistas do trabalho, foi instituída através do decreto-lei 5.452, em 1º de maio de 1943, pelo então presidente Getúlio Vargas. Durante o governo Vargas, realizaram-se grandes manifestações que incluíam música, desfiles e normalmente o anúncio de alguma coisa nova na lei trabalhista. Até hoje, alguns governos seguem a tradição e comunicam o aumento do salário mínimo nessa data. Será que nós temos alguma coisa para comemorar amanhã? Será que tem alguma coisa para anunciar amanhã, o aumento do salário mínimo? O que nós temos para anunciar amanhã? O que nós temos para anunciar amanhã, 1º de maio? O que nós temos para comemorar amanhã? Vai ter churrasco, vai ter cerveja, vai ter forró, vai ter pagode, vai ter um monte de coisa. Porque o Brasil faz parte do brasileiro. Faz parte da índole do brasileiro, né? Essa miscigenação que houve com o povo brasileiro, né? Essa miscigenação é esse povo. É um povo alegre, trabalhador, feliz, né? Mesmo sem ter o que comemorar, eles comemoram. Nós comemoramos. Mesmo sem ter o que comemorar, nós comemoramos. Mas isso vai mudar. E no próximo 1º de maio nós vamos comemorar.
Tenha certeza absoluta disso. No próximo 1º de maio, nós vamos ter muita coisa a comemorar. Escreva o que eu estou dizendo. O Brasil está mudando. O Brasil está mudando e vai mudar. Queiram ou não queiram, e vai mudar. Você vê a esquerda no Congresso Nacional, na CCJ. Cara, os caras são tão burros. Os caras são tão burros que eles estão legitimando tudo, estão legitimando com a atitude deles, eles estão legitimando tudo. Eles não perceberam ainda que com a atitude ignorante deles, com a atitude burra deles, eles estão legitimando o governo Bolsonaro. Presta atenção, raciocina comigo. Com essa atitude de cada vez pior, quanto pior, melhor. Então, uma vez eu estava dando aula para um aluno e professor, eu estou com um problema. Falei, porra, cara, você está com 2 problemas. Vamos resolver um de cada vez, né? Problema. Aí, esses tempos atrás, me disseram, Flávio, falar problema não é o problema. O problema é criar problema. Falar problema não é problema. O problema é criar problema. E como tem gente que gosta de criar problema, né? Como tem gente que gosta de criar problema. É impressionante, né? É impressionante. Muita gente gosta de criar problema. Então falar problema não é problema. O problema é você criar problema. Anotou aí? O dia de comemorar nas manifestações convocadas pelos principais centrais sindicais do Brasil, centrais sindicais, vão tudo pro pau. Na União Soviética, antigamente era o 1º de maio, era comemorado com festas e pá, e danças e piriri, pororó, né? Antigamente era. Hoje parece que não é mais. E aí tem umas mensagens aqui para o Dia do Trabalhador. Quer dizer, isso é chover no molhado. Vejam só. Abençoados são as mãos do trabalhador, responsáveis por fazer o motor da nossa nação em constante funcionamento. Feliz Dia do Trabalho. Olha só que coisa linda. Que coisa querida. Abençoadas são as mãos dos trabalhadores responsáveis por fazer o motor dessa nossa nação em constante funcionamento. Feliz Dia do Trabalho. É um chavão, né? Aqui tem outra. Como já diz o conhecido ditado, o trabalho dignifica o homem. Feliz Dia do Trabalhador. Essas são algumas mensagens que eu colhi só para exemplificar o que é hipocrisia, né? A hipocrisia que se faz com o trabalhador brasileiro. A hipocrisia que se faz com o trabalhador brasileiro. Como já diz o conhecido ditado, o trabalho dignifica o homem. Feliz Dia do Trabalhador. Ai, que coisa querida, meu Deus do céu, isso me deixa apaixonado. Aí diz mais um aqui, não importa se é médico, advogado, empresário, faxineiro ou porteiro, todos os trabalhos são dignos e os trabalhadores devem ser respeitados e reconhecidos pelo serviço que prestam ao bem da comunidade. Feliz Dia do Trabalho. Todos os trabalhos são dignos e os trabalhadores devem ser respeitados. Será que nós estamos sendo respeitados? Será que a nossa dignidade está sendo respeitada? Tá? Eu não concordo muito com isso, não. Né? O trabalhador respeitado. Eu acho isso meio complicado, né? Mas ainda vai ser, o trabalhador vai ser respeitado. O trabalhador foi respeitado, o povo brasileiro foi desrespeitado. O povo brasileiro foi desrespeitado.
E nós temos que recuperar a nossa dignidade. Nós temos que recuperar a nossa autoestima. Nós temos que recuperar os nossos valores. E nós vamos recuperar tudo isso. Nós vamos recuperar isso. Né, Renê? O que você acha, Renê? O Alberto Gregório, um grande abraço, Alberto Gregório. E para finalizar a live de hoje, ela está meio assim, meia sonsa, né? Mas, enfim, meia... Como é que está o seu relacionamento no casamento? Tá bom? O relacionamento com a sua esposa, a esposa com o marido, tá bom? Tá bom? Tá tranquilo, tá gostoso, tá vibrante? Hã? Olha só, eu vou ler um post aqui que eu recebi, eu dei muita risada disso. Eu vou compartilhar com vocês, se vocês me permitem, tá? Quando o casamento entra na rotina, o seu casamento entrou na rotina, está na rotina? O seu relacionamento está na rotina? Relacionamento com a esposa, com a família, com os filhos? Como é que está o seu relacionamento? É possível pensar nisso? Temos que pensar nisso. Como é que está o relacionamento? E deles com a gente, né? O marido entra com muito cuidado na cama e sussurra suavemente e apaixonadamente no ouvido da sua mulher. Estou sem cueca. O marido entra com muito cuidado na cama e sussurra suave e apaixonadamente no ouvido da mulher. Ó, e jogando um graveto no ouvido da mulher. Estou sem cueca. E a mulher, sem abrir os olhos, responde: amanhã eu compro uma. E a mulher, sem abrir os olhos, responde: amanhã eu compro uma. Ele: amor, eu quero amá-la. O homem disse para a mulher: amor, eu quero amá-la. Esse negócio de amor é uma coisa tão hipócrita, né? Tem gente que fica: amor, meu amor, 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 amor. Então o homem, a pessoa, ele, falou para ela: amor, eu quero amá-la. E ela responde: está em cima do guarda-roupa. Amor, eu quero amá-la. E ela, sem abrir os olhos, responde: está em cima do guarda-roupa. Na última tentativa, ele ainda fez a última tentativa. Você não entendeu. Você não entendeu. Eu vou amar-te. Eu vou amar-te. Aí a mulher responde para ele: vá a Marte, vá a Júpiter, vá a puta que pariu, mas me deixe dormir, porra. Amor, eu vou a Marte. Vá a Marte, vá a Júpiter, vá a puta que pariu, mas me deixe dormir, porra. Como é que está o seu relacionamento? Você está indo a Marte, a Júpiter? Tanto faz o homem quanto a mulher, né? O casal. Ou hoje em dia, né? O homem mais o homem, a mulher mais a mulher, enfim, né? Isso aí hoje em dia tá bem. Não, tá bem. Eu sinceramente não tenho o menor preconceito quanto a isso. Então, estou sem cueca, ele disse para ela. Amanhã eu compro uma. Amor, eu quero amá-la. Está em cima do guarda-roupa. Você não entendeu, eu vou a Marte. Vai a Marte, vai a Júpiter, vai a puta que pariu, mas me deixe dormir, porra. Assim falou a mulher pro cara. A todos vocês, um bom final de terça-feira, um maravilhoso feriado, 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador, como queiram. É dia de festar, é dia de churrasco, é dia de comemorar não sei o que, mas é dia, né? E vamos embora, vamos para frente, pau para frente. No próximo 1º de maio nós vamos comemorar, se Deus quiser, tá certo? O Senhor Deus é o Deus do universo, né? Um beijo no coração de vocês, Shalom.